noite, pessoal. Eu me chamo Lorena, eu sou enfermeira. Atualmente estou no mestrado acadêmico em saúde da família. Sou especialista em saúde mental com caráter de residência multiprofissional em saúde mental. E recebi a proposta, o convite da professora Eliane, que é a minha orientadora, da gente estar discutindo um pouquinho a respeito da estratégia de redução de danos, assim como esse processo de avanço e dos desafios que são vivenciados durante essa estratégia de cuidado em saúde mental direcionado para o uso abusivo de álcool e outras drogas, que é tão essencial para o nosso contexto, para o contexto social, para o contexto da saúde de uma forma em geral, certo? E aí a gente vai estar trabalhando alguns aspectos históricos e algumas perspectivas de como a gente pode estar promovendo o enfrentamento para esses ataques, e esses avanços que a gente vem observando ao longo desse processo de construção da estratégia de redução de danos, certo? E aí, antes da gente começar a nossa conversa, eu queria trazer para vocês alguns aspectos de que o uso das substâncias psicoativas ela não é um fenômeno estritamente atual. Então, assim, a gente já tem relatos e registros históricos de que principalmente os povos indígenas já faziam uso dessas substâncias psicoativas para diversas finalidades, inclusive relacionados aos rituais religiosos, de utilização dessas plantas medicinais com a perspectiva mesmo terapêutica, já que naquela época, principalmente no século XIII, no século XIV, não existiam medicamentos propriamente ditos direcionados para esse cuidado, direcionados para promover a cura e a recuperação das pessoas que estavam doentes naquela época. Então, assim, várias dessas plantas, elas tinham essa perspectiva e tinham eram utilizadas principalmente com essas finalidades. E aí a gente observa que dentro dessa lógica existiam várias mudanças sociais que foram originadas a partir do processo de revolução industrial, que aconteceu principalmente lá pelo século XVIII, século XIX, que aí a partir desse momento a gente observa várias mudanças nesses padrões de consumo de substâncias psicoativas, E aí dentro desse contexto a gente consegue perceber e identificar diversas mudanças, e o surgimento de diversas outras substâncias psicoativas, inclusive aquelas substâncias que são consideradas sintéticas, que são aquelas drogas que são produzidas dentro de um laboratório, que tem um processo químico associado, Então ela sai daquela lógica natural para poder passar para essa perspectiva mais sintética, de mais produzida a partir de um processo bioquímico, E a gente observa o surgimento, por exemplo, da cocaína, do LSD, E aí a gente é observado que a partir dessa nova contextualização, desse novo surgimento dessas substâncias psicoativas, associadas principalmente à lógica do capitalismo, a gente consegue ver uma expansão muito grande desse uso e abuso desse consumo de drogas, E associadas principalmente a esse processo de comercialização, nesse processo de tráfico de drogas, E aí a gente já começa a observar dentro dessa lógica que as drogas, o uso recreativo, abusivo das substâncias psicoativas, elas começam a ter um padrão mais comercial, uma perspectiva de estar gerando lucro a partir do comércio, a partir do processo de industrialização, de comercialização, de venda desses produtos, E aí a gente começa já a perceber uma inserção, a partir de então a gente não observava e não identificava uma intervenção do Estado em relação a essas propostas, em relação a esse comércio, e com esse aumento dessa nova reconfiguração do uso de drogas, a gente percebe uma regulamentação desse âmbito estatal, Então o governo ele passa a ter o controle em relação a essa venda, em relação a essa comercialização, em relação ao transporte dessas substâncias que eram produzidas de uma forma geral, E aí ele começa também a fazer essa diferenciação entre as drogas lícitas,
né, que são aquelas drogas que são permitidas o processo de venda, o processo de comercialização, de distribuição para a comunidade em geral. E a gente também observa essa diferenciação em relação às drogas ilícitas, né, que são, em contrapartida, são aquelas drogas que são proibidas, né, o seu processo de produção, de venda, de distribuição, né, e aí já fazendo essa consonância justamente essas conjunturas políticas, né, a partir de uma intervenção estatal, né, e essa questão também cultural, né, principalmente em relação ao uso de drogas ilícitas, né, que existe todo um processo de estigmatização, um processo de como é que eu posso falar, de preconceito relacionado a essas pessoas e também de repreensão ao uso dessas pessoas que fazem uso dessas drogas ilícitas, né? E dentro desses exemplos a gente tem a questão do crack, né, a questão da maconha, do LSD, né, que são substâncias que são proibidas nesse processo de venda e de comercialização e que a gente observa que existe toda uma conjuntura relacionada à repreensão, principalmente a essas pessoas que fazem uso dessas substâncias. Né? E a gente percebe que isso é muito mais forte também quando se está atrelado às pessoas que são menos favorecidas economicamente, né? As pessoas as pessoas pretas, né? que vêm de uma camada de classes sociais menos favorecidas, né? E a gente percebe que essa repreensão é muito mais direcionada para as pessoas que fazem uso dessas drogas ilícitas, né? E que são menos desfavoráveis economicamente. Então, tem toda essa interface, quando a gente trabalha nessa perspectiva de redução de danos, do método proibicionista, a gente também precisa pensar e pautar nessas conjunturas políticas, né, nessas conjunturas culturais que estão por trás, né, desse contexto em relação ao uso de drogas, né, em relação ao contexto econômico que essas pessoas e também ao contexto de uso em que essas pessoas estão inseridas. E hoje a gente observa, desde muito tempo, a gente observa que, por exemplo, o uso do álcool sempre foi muito mais liberado, restrito, né? O acesso é muito mais facilitado, né? E principalmente entre adolescentes, né? Pessoas adultas, a gente consegue identificar esse comércio, essa liberação em relação ao uso do álcool. Né? E a gente observa que o preconceito e o processo de estigmatização em relação a essas pessoas, né, elas se reorientam, né, e vão se modificando a partir do modo de como elas usam, da classe social em que elas estão inseridas, do contexto de vida em que essas pessoas estão inseridas, né, e essa diferenciação é muito evidente quando a gente trabalha nessa lógica do modelo proibicionista, né, que aí a gente já entra nessa perspectiva do uso, né, da repreensão em relação a esse uso de drogas, né, seja ele independente da classe social ou não, né? E aí a gente começa a ter essa conjuntura de diversas estratégias relacionadas a essa política de guerra às drogas, né, de banir, né, de estar contra todo e qualquer uso dessas substâncias, né? E aí a gente percebe que as principais estratégias que são desenvolvidas, que estão estabelecidas, elas estão direcionadas principalmente para a repreensão, né? Para a violência relacionada a essas pessoas que fazem uso, né? E eu retomo mais uma vez que essa violência, muitas vezes, ela é repreendida para as pessoas que têm uma classe social menos favorável, né, em relação às pessoas que têm, as pessoas negras, né, pretas, que estão inseridas principalmente no contexto social menos favorecido. Né? E aí a gente tem também essa lógica da primeira Conferência Internacional do Ópio, né, que foi ocorrida em Haia, em 1912, que foi um grande marco fundador dessa ordem proibicionista. Né? Então é uma das primeiras perspectivas que a gente tem dentro desse modelo de estar garantindo e de estar fazendo essa repreensão em relação ao uso abusivo de álcool e de outras drogas, né? Principalmente em relação ao uso dessas drogas ilícitas, certo? E aí a gente, essa abordagem ela vai estar orientada, né, principalmente em relação a essa redução da oferta, né, e também para essa questão de diversas informações que amedrontam a população, e a gente vê dentro dessa perspectiva, dentro daquele contexto histórico,
muito forte aquela questão de dizer não às drogas, né, de guerra às drogas, né, e a gente muitas vezes não considerar o sujeito como um todo, né, o contexto de vida, né, o contexto social em que aquela pessoa está inserida de uma forma geral. Daí a gente coloca principalmente aquela pessoa que faz uso de drogas dentro de duas perspectivas, né? Então a gente não vai ver uma perspectiva restritamente relacionada ao âmbito da saúde, né? Mas aquele usuário de drogas dentro daquela lógica moral, né? Dentro daquela lógica criminal, né? Dentro daquela perspectiva de que aquela pessoa está em um processo de adoecimento, né? De que precisa ser reprimida, né? De que precisa ser repreendida e julgada, penalizada de uma certa forma. E aí a gente vê que as principais estratégias de cuidado que são estabelecidas dentro dessa lógica do modelo proibicionista é justamente de colocar o usuário como um criminal, né? Um criminante, né? Como um bandido, como aquela pessoa que não tem direitos sociais, né? Como aquela pessoa que não tem autonomia para decidir sobre o seu próprio cuidado. E aí a gente percebe que o processo de estigmatização, né, ela vai criando justamente essas barreiras de inclusão social daquele usuário, né? Porque vocês imaginam aquela pessoa que faz uso de álcool, faz uso de substâncias de um modo em geral, de que muitas vezes ela precisa e ela tem necessidade de estar sendo acompanhada por algum profissional de saúde, por algum serviço, ou então que tem alguma demanda social, e de que a partir dessa perspectiva e dessa lógica desse modelo proibicionista, ela cria essa barreira para acesso, né, de acesso a esse cuidado, de acesso a essa rede de apoio, a essa rede de cuidado, seja ela formal, seja ela informal. E aí ela também restringe esse processo de tratamento no próprio serviço de saúde, né, porque ela não se vê acolhida naquele serviço de saúde, porque ela sempre vai ser vista como aquele bandido, como aquele traficante, como aquela pessoa drogada, né? E aí esse processo de estigmatização que está atrelado muitas vezes a essa perspectiva do modelo proibicionista, ela vai criando esse limiar, né? Essas barreiras de acesso, de cuidado em relação a essas pessoas que fazem uso abusivo de álcool e outras drogas. E aí, com o passar do tempo, a gente vai percebendo e a gente vai fazendo esse entendimento de que é uma estratégia que é totalmente contrária às perspectivas direcionadas para os direitos desses usuários, para o direito à autonomia, à cidadania daquele cidadão, né? A gente percebe que a política pautada principalmente na abstinência total do uso de drogas, né, que o usuário ele só pode ter acesso, né, que são modelos mais rígidos, né, que assim a gente fala, que são os modelos de alta exigência. Né? Então, nessa perspectiva, o usuário ele precisa estar abstinente para adentrar algum tipo de serviço, algum tipo de cuidado de uma forma geral. Né? Então, assim, a gente observa que dentro do contexto, isso vai dificultando cada vez mais o processo de cuidado, de inclusão social dessas pessoas, certo? E aí, a partir dentro dessa perspectiva mundial, a gente observa que em 1926, né, a gente tem o lançamento do relatório de Rollinson, né, a partir da conferência que aconteceu principalmente lá na Inglaterra, que ela vai trazer essa perspectiva já com alguns toques, né, com alguns requintes relacionados à estratégia de redução de danos. Né, e dentro desse relatório ele vai propor, né, aos médicos, né, justamente a questão da prescrição da morfina, né, da prescrição da heroína, para aquelas pessoas que não conseguiam estar abstinentes, ou então que não conseguiam reduzir o uso abusivo em relação a determinadas substâncias. Né? Então, assim, eles não são pessoas que justamente elas não conseguiam cessar o uso, que não conseguiam parar, e a utilização dessas estratégias, a utilização dessas duas drogas, elas facilitariam nesse processo de cuidado, de restabelecimento, né, e de estar promovendo um pouco mais de qualidade de vida para aquela pessoa de uma maneira em geral. Né? Então, são as primeiras estratégias e os primeiros vestígios que nós temos no âmbito da saúde relacionados ao processo de estratégia de redução de danos. Né? Que a gente fala que o nosso grande berço foi justamente na Inglaterra, a partir dessas manifestações que aconteceram, principalmente no século XX.
E aí, a partir da década de 80, a gente consegue identificar a redução de danos como uma das estratégias que passaram a ser adotadas dentro do contexto da atenção da saúde, né? E a sua principal viabilidade, né, a sua principal intenção dentro daquele contexto não era nem necessariamente estar promovendo cuidado para aquelas pessoas que faziam uso abusivo, mas a gente tinha uma preocupação e uma perspectiva muito forte de estar diminuindo os números que estavam muito crescentes relacionados ao vírus do HIV/AIDS, né, do vírus do HIV. E aí a gente observa que todo esse movimento, né, todo esse processo de construção e de movimentação que existiu naquela época, ela não estava direcionada para cuidar dessas pessoas que faziam uso abusivo, né, mas ela tinha uma intenção por trás, porque justamente os índices de AIDS, de HIV/AIDS, estavam altíssimos naquela época, né, e tinha essa preocupação de estar fazendo a distribuição de camisinhas, de estar trazendo e levando informações relacionadas ao não compartilhamento de seringas, ao não compartilhamento de agulhas, né? Então, o âmbito, né, a estratégia, ela tinha justamente essa principal proposta, né? E aí, quando a gente tem esse processo de implantação, né, na década de 80 ainda, lá na Holanda, a gente começa a ver que essas estratégias, elas começam a ser difundidas ao longo de todo o mundo, né? Ao longo de várias perspectivas, né? Ao longo de vários contextos, né? Tanto a nível nacional como a nível mundial, né? Começam a se pensar essa estratégia de redução de danos dentro de uma lógica mais ampliada, né? Dentro de uma perspectiva mais ampla e mais integral em relação a essas pessoas, né? E aí a gente observa também que a maior parte dos projetos que existiam naquela época, elas também tinham essa perspectiva, como eu já tinha falado para vocês, de trocas de seringas, né? Então, pela essa informação por pares, né? De estar compartilhando e divulgando o máximo de informações para essas pessoas não estarem se contaminando, né? Tanto pelo vírus HIV, como também pelas hepatites virais, que também estavam em ascensão, né, durante o século XX. E aí a gente começa a observar também que esses programas, né, eles vão se aperfeiçoando com o passar do tempo, né? E a gente observa também que, para além dessa distribuição, né, de seringas, de camisinhas, começou-se a pensar também em uma melhoria da qualidade dessas drogas que estavam sendo disponibilizadas, né? E aí começaram também a ter essa questão de uma dosagem controlada em relação a essas substâncias, né? A gente começa também a ter uma perspectiva mais social em relação à estratégia de redução de danos, né? De incluir aquele usuário, né? De incluir aquela pessoa dentro de uma perspectiva de trabalho, né? De inserção, de facilitar o acesso dessas pessoas à condição de moradia, né? A documentação, né? E um tratamento também voltado principalmente direcionado para a escolha daquele indivíduo, né? De escolher e de ter autonomia de saber e de compreender qual era a sua melhor estratégia de cuidado, né? Qual é a sua melhor forma, né? Muitos usuários, eles estabelecem suas próprias metas, né? A gente consegue, através da estratégia de redução de danos, que o usuário conheça os seus limites, né? Eu consigo ir até aqui. Existem muitos usuários que eles falam pra gente durante o atendimento, né? Uma coisa que vocês vão observar muito na prática, né, profissional de vocês, que o usuário ele fala que não consegue, né? Ele simplesmente não consegue parar de fazer o uso de determinadas substâncias, né? Que o contexto social em que ele está inserido não favorece essa diminuição, né? Que os contextos biológicos, físicos, eles não favorecem, né? E aí a gente pensa a redução de danos, né, justamente de respeitar essa autonomia, esse direito de escolha daquele usuário, de estar compreendendo os seus limites, de estar participando do seu processo de cuidado, né? E aí, quando a gente traz para o contexto do Brasil, as primeiras estratégias de redução de danos, elas vão estar datadas principalmente lá na década de 80, e a nossa principal referência que a gente vai ter vai ser a cidade de Santos, né, principalmente lá em São Paulo, do Rio de Janeiro, de Salvador, né? E aí a gente
mas muito ainda dentro daquela perspectiva que eu já tinha trabalhado para vocês, de compartilhamento, né, de seringas, de camisinhas, né, de evitar o compartilhamento, na verdade. E aí a gente, com o passar do tempo e com o passar dos anos, é que nós vamos a passar a observar a estratégia de redução de danos dentro da perspectiva do Sistema Único de Saúde, né? E essa grande interface e essa grande reviravolta, ela começa a ser observada, identificada a partir da criação da política, né, de atenção integral a usuários de álcool e outras drogas, né, pelo Ministério da Saúde a partir de 2003, que é quando a gente vai criar e pensar em estratégias de cuidado específico direcionado para essas pessoas que fazem o uso, né, abusivo de álcool e outras drogas. E dentro dessa lógica, a gente consegue perceber também essa política de estratégia de redução de danos como uma das formas e como uma das principais estratégias de cuidado em relação a essas pessoas, né? Antes, né, já fazendo essa retomada também, a gente observava muito que o Estado ele não intervia muito em relação a esse contexto de saúde, né? Esse contexto de cuidado, de melhoria da qualidade de vida dessas pessoas, né? E aí a política ela nos traz, ela nos respalda para nos orientar que o principal foco do nosso cuidado é a saúde, é a qualidade de vida e é o bem-estar daquela pessoa que está fazendo uso abusivo, né? E aí a gente também entende que essa redução de danos ela vem a garantir essa singularidade desse sujeito, né? De compreender a pessoa caso a caso, né? De acordo com as suas necessidades, de acordo com o seu histórico de vida, com o seu contexto de vida social, do seu contexto de saúde, né? A gente passa a compreender aquela pessoa não somente como um usuário de drogas, né? Ou então a pessoa que está, é o beberrão, é aquele drogado, aquele maconheiro, né? Mas a redução de danos, ela traz essa lógica da gente entender o sujeito dentro do seu contexto de vida, dentro do seu contexto social, né? E aí a gente também tem uma outra perspectiva em relação aos direitos dessas pessoas enquanto cidadãos, né? Que essa pessoa que faz uso abusivo de álcool e outras drogas, elas têm o mesmo direito daquelas pessoas que são atendidas pelo posto de saúde todos os dias, né? E assim, ou então em qualquer outro ponto de atenção à saúde, né? Então, respeitar essa singularidade, respeitar esses direitos é uma forma de estar garantindo o acesso ao cuidado em saúde de uma forma integral, de uma forma humanitária, né? E aí parte muito para essa perspectiva, pessoal, dessas razões, né? Dessa lógica ética, dessa lógica humanitária, de entender que aquele usuário, ele tem os mesmos direitos, né, que precisa ser tratado e cuidado dentro de uma perspectiva integral, holística, né? E aí a gente também trabalha a redução de danos. Um outro aspecto que a gente também trabalha é a questão da promoção da saúde, né, de entender e compreender esse sujeito dentro de uma lógica de promover o cuidado, né, de prevenir como é que eu posso falar? De estar inserindo esse usuário dentro de um processo participativo, né, de promoção da saúde, de conscientização em relação às suas estratégias de cuidado, às suas estratégias de qualidade de vida, né? E um outro aspecto também que a gente precisa estar dialogando, estar refletindo em relação à estratégia de redução de danos diz respeito a esse protagonismo, né? Então, quando a gente trabalha a redução de danos, o usuário ele passa a ser o centro do seu processo de cuidado, né? Então, a droga ela é apenas um dos elementos que são trabalhados, né? Então, assim, tanto que quando a gente fazia atividades dentro do CAPS-AD daqui de Sobral, a gente tinha uma lógica muito grande de não estar abordando especificamente direcionado a esse cuidado, a cuidados específicos em relação a algumas drogas, né? Claro que existe essa lógica de realmente pensar essas estratégias de redução de danos, mas o protagonismo nesse caso é o usuário, não é a droga que ele está fazendo uso.
né? E aí pensado que esse usuário, ele precisa participar e precisa também se sentir parte do seu processo de cuidado, né? Do seu processo de transformação. E assim como eu falei para vocês, ele precisa saber e compreender os seus limites e quais são as suas melhores estratégias de redução de danos, né? Porque muitas vezes a gente pensa que algumas estratégias de redução de danos, por exemplo, como a questão de trocar uma maconha, né, as pessoas que fazem uso de crack, né, de substituir pelo uso da maconha, né? Então não é simplesmente substituir uma droga mais pesada por uma droga menos pesada, ou então de diminuir o consumo em relação àquele uso, né? Mas cada sujeito e cada pessoa vai criando a sua própria estratégia de redução de danos, né? E aí a gente vai entendendo e vai formulando de que a redução de danos, né, de que não existe uma receita pronta, não, uma receita de bolo preparada para aplicar e para desenvolver em cada um desses usuários, né? A gente precisa olhar essa pessoa caso a caso, né, de acordo com essas individualidades, de acordo com as necessidades individuais de cada um desses sujeitos, né? E aí a gente também trabalha nessa perspectiva de autonomia, né, daquele sujeito de estar inserido, de estar compreendendo o processo, né, essa dialógica dentro de uma perspectiva participativa, né, dessa autogestão, né, dessa autonomia, desse envolvimento do usuário no seu processo de cuidado, né? E aí ele vai dar, então assim, a gente tem essa compreensão, né, de dar esse sujeito de direitos, colocando ele no ponto dessa discussão, dessa responsabilidade individual, né, dessa liberdade de escolha entre fazer ou não o uso de determinada substância, né, dessa questão do autocuidado, né, de compreender de que aquele corpo, de que aquele sujeito, ele precisa ser cuidado, né, de que ele precisa ter essa autonomia para também promover seu autocuidado. E aí a gente pensa a redução de danos também direcionado para essa questão, né, a gente trabalha na questão da enfermagem, muito essa questão da higiene corporal, da higiene física, né, da prática de atividade física como um dos elementos para a estratégia de redução de danos, essa questão de uma alimentação saudável dentro das possibilidades que aquele usuário apresenta naquele momento, né? E aí a gente vai pensando em estratégias de acordo com aquilo que o usuário tem para nos oferecer, né? Daquilo que é estabelecido pelos limites que ele tem, né? Dentro desse processo de cuidado, dentro dessa dialógica de cuidado que a gente estabelece com o usuário, né? E aí a gente também tem uma outra vertente que a gente trabalha muito na redução de danos, é justamente essa diversificação das modalidades de atenção, né? Então, a gente não pauta única e exclusivamente uma única estratégia, mas que a gente chama de pluralização terapêutica, de tornar esse processo terapêutico mais plural, né, o mais diversificado possível, né? E como eu falei para vocês, não focando somente em relação ao uso necessariamente, em relação ao uso abusivo de drogas, né? E a gente traz outros elementos também para esse contexto de redução de danos. Então, existe muitas vezes que a gente precisa acionar outros setores para estar nos apoiando, né? Então, a gente, quando eu era residente de saúde mental, a gente fazia muita articulação com o CRAS, com o CREAS, com a Secretaria de Esporte, com a Secretaria de Lazer, porque essas estratégias elas são fundamentais para poder estar abarcando essas necessidades individuais daquele sujeito. E aí um outro ponto que a gente também traz em relação à redução de danos é justamente porque a estratégia ela se trata de uma estratégia de baixa exigência, ou seja, ela não exige que o usuário esteja em um processo de abstinência, né? Esteja sem fazer uso, sem uso de nenhuma substância psicoativa, né? Então ele garante esse processo de flexibilização que vai de encontro justamente com essa escolha do usuário de estar fazendo ou não o uso da substância, né? E aí um outro elemento que a gente também precisa estar discutindo em relação à redução de danos é que ela não é uma estratégia contrária ao processo de abstinência, né? Então, vai partir muito daquela necessidade daquele sujeito. Eu posso muito bem escolher estar
utilizar a estratégia de redução de danos, mas eu posso muito bem, dentro do meu projeto terapêutico, alcançar, buscar o meu processo de abstinência total em relação ao uso daquela substância, né? Então, assim, são estratégias e são formas que o usuário vai pensando, né? Então, a gente pensa muitas vezes que a redução de danos não é contrária ao processo de abstinência, mas são parte muito daquilo que o sujeito traz naquele momento, né, naquele processo de cuidado, certo? E aí, a gente também precisa ter essa compreensão em relação ao contexto social em que aquele usuário está inserido, né? A gente vê muitas questões de entender e compreender qual é o espaço daquele usuário, né? Será que ele está numa situação de rua, né? Será que aquele usuário ele tem um apoio familiar, né? Será se a gente consegue promover essa articulação com a família, com a comunidade, né? Então, tudo isso são aspectos que são trabalhados em relação à estratégia de redução de danos, né? E um dos elementos que são fundamentais também para a gente, né, que existe também até mesmo o programa de agentes de redutores de danos, que são pessoas, né, que trabalham nessa perspectiva de estar promovendo cuidado, melhoria da qualidade de vida e de bem-estar desses usuários, né, que passaram por um processo de capacitação para poder estar fazendo essa articulação de cuidado, né, que esses elementos eles são fundamentais também para a gente estar complementando e potencializando essas estratégias de redução de danos dentro do Sistema Único de Saúde em geral, né? E aí a gente também observa que ainda é muito forte dentro dessa perspectiva da saúde direcionada à estratégia de redução de danos, ainda é muito forte essa questão de se basear principalmente na troca de seringas, da questão do material esterilizado, né, que é um dos pontos também que são trabalhados, que são importantes, mas que a gente também precisa, que não pode esquecer, dentro dessa perspectiva social, dentro dessa perspectiva política que a estratégia de redução de danos também apresenta, né, e também estar trabalhando as vulnerabilidades em que aquele usuário está inserido, né, de acordo com as suas necessidades, de acordo com as suas singularidades que eles apresentam, né. E aí, um dos grandes desafios que a gente encontra também em relação à redução de danos são os vários ataques que a gente vem recebendo ao longo desses últimos anos. E aí a gente tem também a questão da nota técnica 19, né, que foi lançada no ano passado, né, em 2019, que vai promover e que vai fazer esse ataque direto em relação à estratégia de redução de danos, porque ela coloca justamente esse processo de abstinência total como uma das principais estratégias de cuidado relacionadas às pessoas que fazem uso abusivo de drogas, né? Então, não dá a possibilidade daquele usuário de escolher ou não estar fazendo uso, né? É uma política que, como eu falei para vocês, que é pautada na repreensão, que é pautada na violência, na violação de direitos, né? É uma estratégia que muitas vezes ela promove esse embarreiramento de acesso do usuário ao próprio serviço, né? Então são algumas coisas que a gente vem vivenciando que vão atacando diretamente a estratégia de redução de danos, né? Que é uma das nossas grandes lutas e é uma das nossos grandes avanços que nós tivemos dentro do âmbito das políticas de saúde mental, dentro das políticas de atenção a pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas, né? E aí a gente, dentro desse contexto,